Pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender a desenhar algumas figuras geométricas. Você não precisa ficar ligado nos detalhes de cada figura. O que você precisa mesmo saber é o nome da figura e aprender a desenhar a figura. Só isso. Então, pessoal, nós vamos começar a nossa aula de número 2. Vamos entender aqui um pouco sobre os planos geométricos. Eu quero pedir para vocês desculpa, porque às vezes tem alguma interferência externa aqui, o latido de um cachorro, o barulho de um carro, e isso não tem como eu evitar. Então eu peço desculpa. Às vezes televisão do vizinho muito alto, um aparelho de som, fica impossível. Eu ainda vou montar o estúdio de gravação, e aí nós não vamos mais ter esses problemas. Vamos lá então. Os planos geométricos, né? Vamos começar aqui dando uma palhinha na perspectiva. Essa técnica, a perspectiva, foi desenvolvida por arquitetos e pintores no período do Renascimento. Podemos citar o arquiteto Leon Battista Albert e o pintor Leonardo da Vinci, ou as feras da época, né? Pessoal aí que marcou uma época, uma geração e marcou o futuro. A perspectiva, ela é mais ou menos isso aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui os trilhos caminham para dentro da folha. A gente entende aqui numa folha que é uma superfície plana, pela ilusão a gente poderia caminhar e entrar para dentro da folha e caminhando, caminhando, caminhando até lá no horizonte. Essa é a perspectiva. E é isso que nós vamos começar a entender a partir de agora. Vamos ver aqui linhas, formas e planos. Linha reta. O que é uma linha reta, né? Aqui no 2, figura 2, ó. Linha reta, o próprio nome diz, é uma linha que caminha sempre na mesma direção. Ou seja, se a gente riscar uma linha, ela é uma linha reta. Tem também linha quebrada, que seria isso aqui. Se a linha quebrar, ela já deixa de ser uma reta e é chamada de linha quebrada. Na figura 3, nós temos aqui um exemplo de linhas paralelas. Ó, quando duas linhas ou mais caminham, mantendo sempre a mesma distância, são chamadas de paralelas. Os trilhos, por exemplo. Embora aqui eles vão se afunilando, né, mas isso é por causa da perspectiva, a realidade deles é sempre a mesma distância, né? Eles podem caminhar para onde for, eles vão sempre ter a mesma distância. Como se os trilhos fossem assim, ó. Estivesse caminhando com os trilhos vai estar sempre na mesma distância um do outro. Isso é paralelo. Pode ser também linha reta, paralela a outra, e assim por diante. E aqui nós temos aqui o exemplo aqui, ó. Figura de número 4. Nós temos aqui um cubo e nós temos aqui umas linhas que vão caminhar para a linha do horizonte. Essas linhas são chamadas de fulgantes. Então são linhas fulgantes. A linha do horizonte, para quem não sabe, ela seria mais ou menos essa linha aqui, ó. Essa é a linha do horizonte natural. É onde encontra a Terra com as montanhas. O que está acima dessa linha, dizemos que está acima da linha do horizonte. E o que está abaixo, nós dizemos que está abaixo da linha do horizonte. Quando você vai pintar ou desenhar uma paisagem, por exemplo, você tem essa linha como referência. Mas quando você vai trabalhar com objetos ou dentro de casa, fazer alguns desenhos em casa mesmo, nós não temos essa referência. Então dizemos que essa linha é a linha na altura dos olhos. Nós vamos ver isso mais para frente. Estou só dando uma pincelada. Figura número 5. Agora vamos falar um pouquinho sobre os planos geométricos, né? Por exemplo, o retângulo. O retângulo é uma figura plana formada por 4 lados, quadriláteros. Não precisa se preocupar com o nome. Nós vamos preocupar mais com o desenho. Isso aqui é porque eu passo uma informação mais técnica inicial aí para você ter uma base melhor. Mas não precisa preocupar em gravar esses nomes, não. A não ser o da figura mesmo, né?
Aqui nós temos o losango. O losango é uma figura do ramo da geometria, um polígono quadrilátero, isso é, de 4 lados, que tem todos os lados iguais e 2 ângulos agudos e 2 obtusos, né? Então nós temos aqui os ângulos. Eu vou aproveitar e nós vamos fazer aqui já alguns desenhos para vocês terem uma ideia aí de como fazer esses desenhos. Para desenhar um losango, por exemplo, a gente precisa de ter aqui como referência um retângulo ou uma base retangular. Nós achamos o centro aqui dessa aresta, achamos o centro dessa aresta aqui e aqui. E agora nós ligamos esse centro. E nós temos aqui o nosso losango. Quadrado. Quadrado nós já fizemos alguns aqui nos exercícios anteriores. Tanto o quadrado quanto o retângulo é mais ou menos a mesma coisa. Então eu não vou falar desses dois aqui não. O círculo também nós já falamos, né? É só voltar um pouquinho nas páginas aí. Se você ainda não criou habilidade para fazer esses desenhos, você pega uma página separada e treina bastante quadrado, retângulo, o círculo e vai treinando aí. E tem os exercícios também que já foram passados. Figura 9, triângulos. O triângulo também você pode usar um retângulo de base ou até um quadrado. Nós temos aqui... o triângulo apresenta 3 lados que podem assumir tamanhos diferentes, modificando assim a sua aparência. Então nós temos aqui 3 aparências de triângulo diferentes. Nós vamos fazer essa aqui, um retângulo na vertical, e nós vamos ligar esse vértice a esse vértice. E aí a gente tem o desenho do triângulo. Aqui a gente apaga as linhas auxiliares, né? E temos aí já o nosso triângulo. Aí se você quiser melhorar as suas figuras, passar régua, fica à vontade aí. Eu vou dar uma reforçada nesse aqui. Inclusive eu até esqueci de reforçar aqui, porque reforçando aqui fica mais fácil para vocês verem. Vocês podem reforçar aí com o lápis 6B, assim que vocês terminar. Só que eu não vou continuar passando régua aqui não, porque na verdade o próprio e-book já tem essas figuras de exemplo para vocês olharem depois. Eu estou só mostrando aqui mesmo como que faz. E seria até mais interessante se fizessem a régua. Vamos para o outro formato de triângulo. Um triângulo mais aberto. A gente poderia fazer aqui ó, um retângulo. Um formato de retângulo mais aberto. Acho o centro dessa aresta de cima. E ligamos os vértices da base lá no centro. E a gente teria aí um outro formato de triângulo. Apagamos as linhas desnecessárias para ter um desenho mais limpo. Vamos fazer esse agora. Seria mais ou menos esse mesmo formato aqui de retângulo. Só que nesse aqui a gente pegou esse vértice e ligou nesse. Aqui nós vamos achar aqui o centro dessa aresta. E vamos ligar aqui os vértices da base lá no centro. Igual fizemos com esse.
e nós vamos ter aí um triângulo de uma outra aparência. Apagamos as linhas, né, para ficar somente com o desenho. Isso aqui tudo a gente vai usar depois para fazer os desenhos mesmo. Muito bem. Até aqui muito bem. Vamos falar agora sobre esses aqui, ó, são os polígonos. Eu vou fazer só um de exemplo. Depois a gente vê os outros mais para frente aí, porque esse aqui é muito pouco usado, mas usa. Vou fazer esse aqui, ó, que é o pentágono, 5 lados. Aqui, ó, tem mais uma referência, ó. Tem um exemplo de hexágono e tem um exemplo de um octágono. E aqui nós temos uma tabelinha com mais algumas referências aí, ó. Então tem pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono e decágono. Então nós vamos fazer o pentágono, 5 lados. Nós vamos fazer um quadrado. Vamos dividir as arestas ao meio. Essas arestas na vertical, ao meio. E vamos dividir a aresta superior ao meio. Essa aresta nós vamos agora redividi-la daqui para cá, achar o centro de novo, e daqui aqui achar o centro de novo. E vamos dividir essa aqui, ó, essa aresta lateral em 3 partes iguais, aqui e aqui. 3 terços. Nós temos 1, 2, 3. E vamos dividir aqui também em 3 terços. Aqui embaixo nós vamos achar o centro. Vamos dividir de novo ao meio. Vamos ligar esse ponto nesse aqui, onde deu os 3 terços de cima para baixo, ó. E aqui, idem. É o terceiro terço, ó. 1, 2, 3. Não pegamos o meio, pegamos o de cima aqui, ó. E ligamos aqui, ó. E agora, onde a gente achou que o centro, entre essa parte do meio, nós vamos ligar aqui. E aqui. E tá aí a nossa figura. Nós vamos reforçar ela. E nós temos aí já o nosso pentágono. Você sempre tem que pensar que tem que fazer o primeiro. Se não tiver o primeiro, não vai ter um segundo. E aqui você mesmo começa a fazer os seus testes. Por exemplo, se você achar que aqui ele ficou muito fechadinho, o que você faz? Você vai fazer um quadrado agora um pouco mais largo. Vamos lá, de novo. Meio, o meio, o meio. Achamos aqui o meio de novo e o meio de novo. Aqui 3 partes. 3 partes. Aqui o meio de novo, meio de cá e o meio de cá. Ligamos na terceira parte. Ligamos na terceira parte. No meio. E tá lá de novo a nossa figura. Agora vamos reforçar. E aqui você tem aí o seu pentágono. E aí você vai brincando com isso aí, vai fazendo quadrado, vai fazendo dentro dele aí. Se você quiser arriscar esses outros também, fica à vontade. Mas depois eu vou passar esses outros aqui. Então, pessoal,
eu vou mostrar um exemplo para vocês, onde a gente pode estar usando isso aqui. Vocês vão descobrindo isso aí quando for fazendo desenhos. Mas aqui tem um exemplo, ó, prático. Por exemplo, no pimentão. No pimentão nós teríamos aqui, ó, um hexágono, 6 lados, ó. Ok? Aqui também, ó. Muito bem. Só que o objetivo aqui agora, gente, não é fazer os desenhos. O objetivo aqui agora é entender as figuras geométricas. Depois nós vamos começar os desenhos. Agora nós vamos ver um pouco aqui dos sólidos geométricos, né? O que são sólidos geométricos, né? Vamos entender o seguinte. Aqui nós vimos os planos. Então sabemos que o losango é um plano, o quadrado é um plano, o círculo é um plano, triângulo é um plano e esses polígonos são planos. Mas quando a gente pega esses planos e eles são montados, por exemplo, se a gente pegar o quadrado e montar ele em 4 lados, nós vamos ter um cubo. Então ele deixa de ser um plano quadrado e ele passa a ter agora 6 faces quadradas e passa a tomar o nome de um cubo. Ok? Então esses são sólidos. Muito bem, vamos continuar aqui, fazendo o nosso desenho. Embora eu fiz lá separado, mas aqui tem o espaço para fazer um cubo. Nós vamos fazer o cubo, porque vou fazer um cubo aqui em 2 pontos de fuga, que é esse aqui. Então vamos lá. Então nós temos aqui um cubo. Vocês não precisam se preocupar com o desenho agora não. Isso aqui é para vocês entenderem os processos. Eu vou passar desenho. Às vezes vocês acham que eu repito muitas coisas, gente, mas é porque quem está fazendo esse curso aqui tem muita gente que não sabe nada, nada, nada. Então eu tenho que colocar bastante detalhes aqui. Se você achar que não precisa, você passa para frente. Mas eu não recomendo não. Então nós temos aqui o desenho de um cubo. Também você tem aí no seu e-book. Vamos desenhar agora o nosso paralelepípedo. Ele seria o mesmo cubo, em forma paralela, em perspectiva paralela, que é esse aqui, ó, que a gente fez antes. Só que agora, em vez dele ser um quadrado, ele é um retângulo. As linhas são as mesmas. E tá aí o nosso paralelepípedo. Vamos fazer aqui mais um. Pra cá, pra cá. Pra cá e pra cá.